O Saiba Mais de hoje vai contar a história do CDI, Comitê para a Democratização da Informática. O CDI é uma organização não governamental sem fins lucrativos que desde 1995 desenvolve o trabalho pioneiro de promover a inclusão digital. O começo de tudo foi com Rodrigo Baggio, professor de informática em escolas particulares no Rio de Janeiro. Rodrigo teve a ideia de usar o computador como um canal de comunicação entre jovens de diferentes grupos sociais. A primeira escola criada funcionou no Morro de Santa Marta, no Rio de Janeiro. A partir daí, a ideia se espalhou pelo país e se dividiu em regionais. Estava criada a franquia social do Comitê para a Democratização da Informática, uma rede cujas atividades são acompanhadas e coordenadas pela matriz no Rio. No Paraná, o CDI funciona através de várias EICs, Escolas de Informática e Cidadania, em Curitiba e região metropolitana. O programa de hoje, o Saiba Mais, foi totalmente gravado no Centro Comunitário Graciosa, na Vila Zumbi, em Curitiba. O Saiba Mais de hoje é feito totalmente aqui do Centro de Convivência Graciosa, da Escola de Informática e Cidadania, que vocês chamam de EIC. E EIC é Escola de Informática e Cidadania. Exatamente. A gente tem aqui a Rosiane Corrêa de Freitas e o Carlos Roberto Cassimiro. Obrigado por atenderem a gente aí. Rosiane, começando essa nossa conversa aí com você, o CDI começou em 95 com um trabalho do Rodrigo no Rio de Janeiro e em seguida veio para o Paraná ou para o Paraná veio bem mais tarde? Não, veio em 96, já veio a ideia, mas demorou um pouquinho até a gente conseguir abrir uma escola de informática e cidadania aqui e legalizar o funcionamento da instituição, né? Porque isso daí é uma instituição social, legalmente constituída e hoje tem até título de OCIP. É uma franquia social? É uma franquia social. Todos os comitês regionais da rede CDI funcionam no mesmo padrão, quer dizer, elas abrem escolas de informática e cidadania, nesse modelo que a gente está aqui hoje, e em parceria com instituições comunitárias ou empresas. Quer dizer, a ideia principal é implementar programas educacionais. Programas de inclusão digital. Né? O foco principal é que esses espaços sejam espaços de acesso à tecnologia para pessoas que não têm acesso, seja por questões econômicas, ou às vezes por questões até etárias, por exemplo, uma pessoa é mais velha, ela não tem condições, ela tem uma dificuldade de aprendizado, então a gente atende esse tipo de pessoa. Quer dizer, aquela pessoa que não teria a chance de mexer no computador, nas escolas de informática e cidadania elas têm essa... Mas inclusão digital não é simplesmente o acesso à informática, né? É muito mais que isso, pelo menos é essa a proposta do CDI. É esse acesso com um pouco mais que seria a educação. A inclusão digital quer dizer o quê? Através desses espaços de acesso, as pessoas estão eliminando alguma coisa que está levando elas para um processo de exclusão social. Então, por exemplo, às vezes você não tem um emprego adequado ou tem uma dificuldade de encontrar emprego ou lidar com coisas da vida tecnológica porque você não tem acesso à tecnologia. Então, você está num processo de exclusão social. Então, quando você vem para um espaço desse, você está aprendendo a usar a máquina, quer dizer, você está aprendendo a lidar com a informática, mas você também está dando um passo para sair dessa exclusão social. Então, isso que a gente chama de inclusão digital. Essa franquia social que vocês também chamam, vocês seguem o que o Rio de Janeiro determina, tem uma conduta a ser seguida, mas cada regional voa conforme a sua necessidade? Como é que funciona? Na verdade, assim, o Rio de Janeiro começou, né, um projeto, então ele que meio que definiu, acabou criando os parâmetros para esse trabalho. Só que hoje o CDI é uma rede nacional e internacional. Então essa rede, ela troca informações entre ela e ela, por exemplo, eu aqui no CDI Paraná, por exemplo, a gente tem uma metodologia especial para idosos, porque a gente teve essa demanda e acabou desenvolvendo um trabalho específico para eles. Então, nós somos referência na rede em relação a isso. Então, nós levamos essa experiência para a rede, talvez também se a rede com idosos, precisar... essa é uma assinatura da Regional Paraná. Exatamente.
Então, tem o regional Rio de Janeiro, São Paulo, eles trabalham com pessoas que estão encarceradas. Né? Então, cada um tem a sua característica. Então, elas trazem essa experiência para a rede, né? Então, é uma rede, não é uma coisa que alguém manda e as pessoas obedecem. Não, as pessoas têm experiências, trazem, avaliam e, de repente, os outros regionais replicam essas ideias. Agora, basicamente, o projeto funciona em parceria com organizações comunitárias. Isso. Por quê? Porque se a gente fosse montar uma escola do CDI, a gente teria que bancar o espaço, nós teríamos que entrar numa comunidade que a gente não conhece, descobrir como é que funciona aquela comunidade. Esse seria um projeto extremamente caro, não faria sentido, né? Então, o que o CDI faz? A gente faz parcerias com instituições que já têm esse trabalho. Então, essa instituição já conhece. Centros comunitários já formados. Exatamente. Tem que ser legalmente constituído, porque isso tem contratos, né? Por exemplo, a gente cede os computadores para esses projetos em regime de comodato, né? Enquanto os computadores estão sendo usados para o projeto, eles estão lá. Se o projeto parar de funcionar, eles voltam para o CDI e são encaminhados para um outro projeto que esteja em funcionamento. Hoje vocês estão no Paraná em quantas comunidades? Nós temos 23 escolas. E como é que funciona essa implantação? O foco é traçado, o objetivo é fazer uma parceria com a comunidade da Vila Zumbi, por exemplo, e a partir daí, como é que a coisa anda? Essa escola aqui da Vila Zumbi, ela surgiu porque a Fundação Alphaville, né, que tem um condomínio aqui perto, ela tem o foco deles é sempre que eles montam um condomínio, eles montam um centro comunitário próximo, financiam um centro comunitário próximo, para trabalhar no entorno, né? Quer dizer, fazer uma boa imagem e melhorar a condição das pessoas que moram próximas ao condomínio. Então, aqui é um caso especial. A gente fez essa parceria com o Alphaville e ajudou eles a montar essa escola aqui. Quando não é esse o caso, quando não tem uma empresa por trás, o que acontece? As comunidades nos procuram e nos fazem uma proposta. Eu quero fazer uma escola porque eu quero atender tais pessoas, eu tentar ir para o público, e a gente vai avaliar essa proposta e ver se a gente monta aquela escola, aprova o projeto ou não. Por que a gente faz isso? Porque abrir uma escola não é uma coisa que você pode decidir meio no susto, assim, eu vou abrir uma escola. Porque a escola ela tem que abrir todo dia. Ela tem que ter, se ela tem aulas das 14 às 16, tem que ter aulas das 14 às 16 todo dia, né? Então, a gente faz essa avaliação para garantir que quando a escola abre, ela abre de verdade, ela funciona de verdade, né? Antes, quando a gente começou o trabalho, era uma coisa meio na empolgação. Então, nesses 6, 7 anos que a gente está aí no Paraná, a gente foi aprendendo como é que a gente faz para abrir um projeto e garantir que ele vai funcionar. O investimento é muito alto. No Paraná você diz Curitiba e região metropolitana, é isso? Curitiba e região metropolitana. A gente tem uma escola em Cuiabá e uma escola em Cascavel também. Mas é um projeto especial nosso com crianças hospitalizadas. Agora, o trabalho de vocês se difere do ensino da informática nas escolas públicas em que, basicamente? É que a escola pública, ela pode ensinar a informática tradicional ou ela pode usar a informática na rotina escolar, né? Quer dizer, auxiliando matemática, geografia. As nossas escolas, elas têm o curso básico, que é o editor de texto, sistema operacional, editor de texto, editor de planilha. Só que ele tem essa coisa da informática e cidadania. Quer dizer, durante as aulas de informática, a gente incentiva os alunos a participar de discussões e até projetos de cidadania. Como é que funciona isso? Por exemplo, vou trabalhar um texto no Word e ensinar como é que configura um texto no Word. Numa aula tradicional, o aluno ia aprender que ele clica aqui e faz, né, diagrama um texto qualquer. Nas nossas aulas, não. Ele vai pegar um texto, por exemplo, sobre eleições, aí eles vão discutir, né, que eleições, dificuldades e tudo mais, e daí eles vão acabar fazendo um texto deles sobre isso, e daí em cima desse texto eles vão mexer com as ferramentas do Word e aprender como é que isso funciona. Tem uma discussão anterior, isso, antes de cair para a máquina mesmo. E daí, eventualmente, podem ter ações em cima disso. Mas eu posso fazer uma campanha pelo voto limpo na comunidade, ou que nem a gente fez recentemente, para promover o chat com os candidatos ao governo do Estado. A gente fez um trabalho antes para que quando os alunos fossem conversar com os candidatos, saberem o que um governador faz, por exemplo. Quem é quem? Quem é quem? Não pode dizer para o governador, você vai fechar a valeta na minha rua?
É função do governador fechar a valeta na rua. E quem é que faz essa conscientização? É você, mais o Carlos, que é o coordenador dessa EIC? Não, é o educador de uma escola, ele passa por uma qualificação do CDI e é preparado para fazer isso na escola. E daí ele recebe uma formação contínua que ele é sempre preparado. Por exemplo, tem um tema especial, a gente manda um material para o educador trabalha esse tema na escola. Sobre esse trabalho específico aí sobre as eleições, o chat que os alunos participaram, eu queria conversar com você no segundo bloco. Antes eu queria conversar com o Carlos, Carlos Casemiro. Como é que você caiu no projeto, Carlos? Você já trabalhava aqui na EIC? Como é que foi? Não, na verdade eu conheci o CDI em 2002, quando eu trabalhava numa outra ONG que tinha o mesmo propósito, que era essa inclusão social. Aí eles me convidaram para fazer o curso de capacitação de educadores para dar aula. Aí foi onde eu conheci o CDI e fiz os treinamentos com eles, fiz curso de hardware, comecei a trabalhar... E até então você não tinha essas informações? Você não tinha a menor ideia do que era isso? Não, antes de conhecer o CDI eu trabalhava com cerâmica. Eu sempre trabalhei na linha de produção, na área ceramista, e depois, quando eu entrei nessa ONG, eu trabalhava dando aula de cerâmica. Era uma outra ONG, né? Isso, era uma outra ONG, era a Soma. Eu trabalhava dando aula de cerâmica. E veio a oportunidade para fazer o curso para dar aula de informática. E, na verdade, o interesse era só no aumento do salário. A princípio... No começo. No começo foi isso, porque a proposta foi interessante, que eu tinha 2 horas de recreação na semana. Quando foi que caiu a ficha, assim, que você percebeu que isso tinha a ver com você e que estava, isso, de certa forma, mudando a tua vida? Foi quando eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula de informática, eu senti que sem o computador eu não ia conseguir viver mais. E dali para frente foi uma relação assim muito forte e eu fiquei próximo dele e entrei de cabeça mesmo. Aí fiz curso de hardware, desenvolvimento web e outras coisinhas assim. E isso tudo, a partir daí, você mesmo saiu atrás? Você Isso, aí foi por minha conta mesmo. Das informações. Foi por minha conta. Aí eu comecei, quando eu vi que eu gostei mesmo da brincadeira, aí eu fui atrás de outros cursos, fui me aperfeiçoar, fui me aprimorar. Dentro do CDI mesmo? Dentro do CDI. Isso tudo dentro do CDI. Aí eu não precisava mais fazer um curso fora, procurar uma coisa fora, porque no CDI eu conseguia essas oportunidades, né? E se isso não tivesse, se esta oportunidade não tivesse surgido, Carlos, o que você acha? Você acha que estaria trabalhando aí com cerâmica? A tua vida não teria dado esse salto que deu? Olha, para ser bem sincero, com cerâmica eu acredito que não estaria trabalhando, porque o mercado de cerâmica tá um pouco complicado, né? Só as grandes empresas mesmo e os artesãos que tem os artesãos de renome que tem bastante sucesso, né? Na linha onde eu trabalhava o negócio estava caindo mesmo. Eu, sinceramente, eu não sei o que eu ia fazer da vida se não fosse... De repente podia... Você acha que essa proposta de discussão das coisas, antes de entrar nesse processo de mexer na máquina e tal, esse processo de discutir sobre eleições, como disse a Rosiane, isso foi importante na tua vida? Não, isso não posso dizer que foi. Ele é importante, porque hoje, além de coordenador da escola aqui na Vila Zumbi, eu dou aula também. Eu dou aula de informática e esses momentos que você tem para estar... Esse espaço que você tira para estar discutindo, você saber qual é a opinião do aluno com relação a determinado assunto, e isso faz com que você cresça também, porque você passa a conhecer melhor as pessoas, você conhece a comunidade. Uma vez que eu não sou daqui da Vila Zumbi, para mim é muito produtivo você parar, discutir. Tá ok. Carlos e Rosiane, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos. Um instante só. Restos de tecidos, pedaços de embalagens, garrafas plásticas e até móveis. Verdadeiras ilhas de lixo. Se o lixo que você produz for jogado em qualquer lugar, ele pode contaminar o rio que abastece a sua própria casa.
Um simples copo de água contaminada causa diarreia e muitas outras doenças que matam. Todos os anos, 10 milhões de pessoas morrem porque bebem água contaminada. Contaminar a água põe em risco a sua vida e a de todos os outros seres vivos ao seu redor. O Saiba Mais está de volta hoje aqui do Centro de Convivência Graciosa, onde funciona uma EIC, que é uma escola de informática e cidadania do Comitê Democrático de Informática, ou da Informática. O Comitê para a Democratização da Informática. Nossa Senhora. Que nasceu em 95, que está no Paraná desde 96, 99, e no meio do primeiro bloco você falava que já existe, inclusive, no exterior. Já. A gente tem comitês na África do Sul, no Chile, México, Paraguai, Argentina, são 9 países. E quem é que coordena? Que regional coordena? Não, na verdade, eles são unidades independentes também como as de todo o país. Exatamente. O que acontece, eles funcionam no mesmo modelo que a gente. Mas as questões sociais são completamente diferentes, né? Não, mas as situações são iguais, eles têm os mesmos desafios que a gente. É como você comparar um trabalho no Nordeste brasileiro com o do Sul do país. Tem alguns detalhes diferentes, né? Mas a situação é a mesma, quer dizer, as pessoas têm dificuldade de ter acesso à tecnologia por causa do preço, né? A tecnologia é cara, o acesso à internet é caro, né? A estrutura de acesso à internet é cara e as pessoas não investem nessa estrutura em lugares pobres, né? Então, os problemas são os mesmos. O que difere é alguma coisa da cultura, do que se discute, né, do que se debate de cidadania nesses locais, mas os desafios são os mesmos. Você falava no primeiro bloco e a gente ficou de conversar sobre isso no segundo bloco. O chat que discutiu, que conversou com os candidatos ao governo do Estado, essa foi uma primeira experiência política ou não? Já teve Não, a gente anterior? Sempre estimula que as escolas, na época da eleição, discutam com seus alunos a questão da eleição, do voto, da política mesmo, né? Não política partidária. Por quê? Porque as instituições comunitárias, então, as escolas, elas são muito assediadas pelos políticos locais, né? Às vezes um vereador, o prefeito, alguém, representante vem, quer tirar foto, e a gente, por exemplo, um dos nossos termos de contrato com as escolas é não ter exploração política partidária do projeto. Então, esse já é um tema de discussão, né? Por que eles não podem, por exemplo, distribuir santinho, botar um cartaz de um vereador que apoia eles, né? Porque aquele apoio, às vezes, é um apoio importante para a comunidade. Não pode ser em nome da comunidade. Não pode ser em nome do projeto. Porque às vezes o vereador ele ajuda, tal, mas ele não, é a função dele. Ele não devia cobrar visibilidade em troca disso. Né? Não faz mais que a obrigação. Exatamente. Então, a comunidade, por exemplo, às vezes ela pode discutir um tema e que acaba chegando na política. Por exemplo, às vezes eles precisam de alguma coisa. E daí, sim, eles têm que pensar, o que eu posso fazer para conseguir essa coisa? Eu tenho que chegar no vereador, tenho que chegar no deputado, né? E como é que é a minha relação com o deputado? Será que eu vou lá pedir ou eu vou lá exigir que ele me represente? Né? Então, isso tudo é conversado e, de repente, os alunos podem resolver ter uma ação em cima disso. Né? Um exemplo disso, por exemplo, a gente tem uma escola em Palmeira, que os alunos eles estavam debatendo a questão da violência contra a mulher, e eles descobriram que a cidade deles poderia ter uma delegacia da mulher, mas não tinha. Então, eles viram que era necessário realmente. Eles tinham históricos. O relato dos alunos, eu já conheço casos, sei de casos, já sofri essa violência. E daí eles resolveram ir atrás da delegacia. E aí eles acabaram indo atrás do vereador, fazendo abaixo-assinado, até conseguir que o governo abrisse uma delegacia da mulher. Teve um resultado além do esperado até. Sim. E nesse caso aí do chat com os candidatos, todas as escolas participaram? Todas as EICs ou só a da Vila Zumbi? Como é que foi? Não foram todas, mas foram várias escolas. É porque foram 9 chats, né? São 11 candidatos.
A gente teve um que não aceitou participar e 2 que marcaram, mas não puderam vir. Então, o que acontecia? Em vez de ter a aula, o aluno participou do chat, né? Claro que para participar do chat ele teve que entrar na internet, teve que fazer o login no chat, né, de aprender. Então, de certa forma, foi uma aula de informática também. E foi uma aula de cidadania, por quê? Porque eles puderam questionar o candidato de qualquer coisa. O tema era inclusão digital, mas eles puderam perguntar qualquer coisa. Então, como é que foi, Carlos, para vocês essa experiência? Olha, aqui tanto para mim como para os alunos, até um horário do chat coincidiu com uma aula que eu estava dando. O pessoal achou assim muito importante o fato dele poder perguntar. Eles até não acreditavam que estava realmente conversando. Né? Será que ele está lá mesmo? Será que é ele mesmo? Ainda comentei com eles, falei, não, eles estão lá no CDI, estão lá agora bonitinhos lá na frente do computador também. Então, teve um aluno que perguntou assim, o que ele achou, o que veio na cabeça dele, ele perguntou, porque ele queria saber. Ele falou assim, olha, eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade para poder conversar com a pessoa, com o candidato, né? Porque uma das perguntas que surgiu bastante é aquela assim, se você... depois de eleito, eu vou conseguir falar com você ainda, porque isso é fato, né? Depois que ele se elege, para conseguir falar com o cara é difícil, o candidato, né? respondeu, disse que sim, claro. Todos eles, não, o nosso canal de comunicação com a população estará sempre aberto, vamos estreitar laços entre a comunidade, o candidato, aquela coisa toda, né? Mas foi assim muito, eu também, para mim, foi bastante importante. E essa questão, por exemplo, de conscientização da discussão antes de ir para o chat, como disse a Rosiane, de não cair na besteira de perguntar para o governador, do candidato ao governo do estado, da valeta lá da minha vila, se ele vai resolver ou não. Esse trabalho de conscientização, de mostrar para o aluno o que o governador faz de fato, foi interessante, foi bacana? Foi. Teve resultado mesmo, não teve, teve um nível bastante aceitável? Não, teve, até antes de começar, quando a gente soube, a gente já tinha a programação dos horários dos chats, então a gente fazia um trabalho com o aluno já, não só também para o chat, mas durante as aulas mesmo, tem nesses períodos de discussão que a gente fala de política, a gente procura passar a função do vereador, a função de um deputado, de um governador, para que ele pudesse, na ocasião, fazer a pergunta coerente com o assunto e compatível com o cargo, né? Agora, independente dessas iniciativas do CDI, a gente ainda, Rosiane, vive numa marginalidade digital, né? A gente vê aí alguns números, eu tenho aqui, por exemplo, 17% dos lares brasileiros têm computador. Em Curitiba, região metropolitana, esse número sobe para 24%. Não sei se esses números ainda eles são recentes. 55% da população brasileira nunca usou um computador. Esses são os números do Comitê Gestor da Internet e são os mais recentes mesmo, né? Porque os outros números que nós temos são do IBGE de 2000, né? Do censo de 2000. Mas teve um boom de compra de equipamentos esse ano. Acho que parece que teve alguns milhões de máquinas que foram vendidas, até por causa que o governo está dando incentivos para baixar o preço e financiar computadores. Mas mesmo assim é bastante inacessível para a população de baixa renda. Principalmente. Principalmente não só o computador, mas o acesso à internet. Né? Porque hoje o acesso discado ele é mais caro do que o acesso banda larga. Só que o acesso banda larga tem um custo inicial de investimento um pouco mais alto. Quer dizer, você tem que comprar um modem, né? Tem que assinar uma linha. Então você tem um custo aí, às vezes, de 100, 200 reais para assinar a banda larga. E daí, por mês, você paga uma taxa de 50, 60, 100 reais, às vezes. Né? Que é um custo alto para alguém que, de repente, ganha 400 reais. Né? Mas é mais barato do que você usar o discado, porque o discado você pode, esse mês eu não tenho dinheiro, não vou discar lá e conectar, mas se você conecta, você paga uma fortuna, 1 minuto de conexão, né? Exatamente. Então, o que acontece é justamente isso, é uma exclusão puramente econômica, as pessoas não conseguem comprar o computador, então o computador ainda não é como a televisão, né, que todo mundo tem, ele é algo muito restrito e a maioria das pessoas acessa o computador ou no trabalho, ou em escolas, ou em projetos como esse. Você está há quanto tempo no CDI? Eu estou contratada há 2 anos, mas eu estou desde 2001 como voluntária. Voluntária.
Nesse período todo aí, qual foi a história que mais chamou a tua atenção em relação a esse encurtamento da distância aí, de acesso da população de baixa renda ao computador? Olha, eu conheço, antes de eu entrar para o CDI, eu conheci uma pessoa que foi aluna do CDI e que acabou indo trabalhar como web designer no lugar onde eu estava trabalhando. E era uma pessoa assim, que era uma menina, que não estava interessada em fazer faculdade nem nada, quer dizer, ela não tinha uma perspectiva, é diferente da perspectiva da classe média, média alta, né? Que você já está definido na sua vida que você vai fazer segundo grau, vai passar no vestibular, vai fazer a faculdade. Uhum. Nela era assim, eu vou terminar o colégio e vou arranjar um trabalho qualquer. E ela fez o curso no CDI e ela descobriu um talento para programação de internet. Hoje ela trabalha como designer até hoje. E ela está fazendo a graduação em design. Porque ela teve a oportunidade de conhecer o computador. E que jamais teria se não fosse essa possibilidade que o CDI proporcionou a ela. Sim, ela tinha um talento, que não era um talento extremamente técnico, porque hoje o trabalho dela é de designer, né? Mas que se ela não tivesse contato, ela jamais descobriria esse talento, né? Quais são os números hoje do CDI Regional Paraná, que é Curitiba e região metropolitana, na verdade, a Regional Paraná, né? Uhum. São quantos voluntários, são quantos alunos atendidos? A gente tem cerca de 160 pessoas envolvidas no projeto. Aí nós temos no pessoas... Total, remunerados e voluntários. Nós temos algumas escolas que os educadores são remunerados, mas a grande maioria é voluntário, né? Aí nós temos voluntários que atuam no CDI, quer dizer, recuperam máquinas, participam de eventos, às vezes fazem mutirão e esse tipo de coisa. Nós temos a equipe que é contratada, que são 10 pessoas, que atuam no acompanhamento dessas 23 escolas, né? Fora aquelas pessoas que às vezes vêm em grupo de voluntariado de empresa, que vêm trabalhar com a gente um final de semana, alguma coisa assim. O projeto é 100% patrocinado pela iniciativa privada, não? Exatamente. O CDI não trabalha com o governo. Também porque não faz sentido você fazer um trabalho social usando verba do governo. Então, o governo deveria estar fazendo esse trabalho, né? Tanto por isso é uma ONG. Então a gente capta recursos da iniciativa privada que são vinculados a projetos e desenvolvemos esses projetos nas comunidades, né? E claro que como a empresa ela dá o dinheiro, ela também cobra a prestação de contas. Então é uma forma da gente mostrar a nossa transparência. Se as empresas estão com a gente é porque elas sabem que o nosso trabalho é sério e que a gente mostra o que a gente está fazendo com esse dinheiro, como é que é gasto, e, né, que é um projeto barato e eficiente. O projeto atende crianças, adolescentes e adultos. Você disse que a principal característica da Regional Paraná é o trabalho com a terceira idade ou com pessoas mais velhas. Nessa faixa, qual é a história mais bacana que tem para contar? Olha, a gente tem um ex-contador que fez um curso com a gente e ele é aposentado já, e hoje ele faz a declaração de renda pela internet para os amigos, colegas, assim, para os filhos. Então ele já tinha largado a profissão, ele já estava assim encostado, digamos. Aí ele fez o curso com a gente e hoje ele tem uma atividade que às vezes ele ganha uma graninha, às vezes ele faz como voluntário, que é ajudar as pessoas a fazer declaração de imposto de renda pela internet, que é chato. É aqui da Vila Zumbi mesmo? Não. Esse pessoal... A gente começou o projeto da terceira idade na Universidade Federal do Paraná, lá no prédio histórico, um curso de psicologia. E esse aluno é lá dessa escola. Você tem quantos alunos aqui, Carlos, na tua EIC? Nós atendemos a média de 35 alunos por dia. De manhã e à tarde? Isso, manhã, tarde e noite. Também nessa faixa de idosos? Idosos nós temos uma turma só no período da tarde, que são os mesmos idosos que vêm, o mesmo pessoal que participa no centro de convivências, eles têm outras atividades e nós expandimos a informática para eles também. Como é que vocês conseguem criar esse vínculo forte que existe entre o aluno, o adolescente, a criança principalmente, com a escola? Como é que vocês conseguem garantir essa frequência de quase 100% ou não? A evasão é alta, ela chega em 30%, mas dizer, a gente tem uma faz frequência de esforço. 70%, o que é bastante bom.
Sim, sim. É que o que acontece é que as pessoas às vezes arranjam um bico, né? Enfim, a vida, né? Mas o que faz com que essas pessoas... Como é que vocês criam esse vínculo entre escola e aluno? Como é que faz com que esses adolescentes todos aqui não estejam na rua e estejam aqui dentro? Olha, eu acho que a coisa mais bacana do projeto CDI é que quem dá aula são pessoas da própria comunidade. Então, quando a pessoa vai para a aula, ela vê um vizinho, uma pessoa que é muito próxima dela, que tem uma realidade muito próxima dela, dando aula, sabendo usar o computador. Aí ela pensa, poxa, se ele pode, por que eu não posso? Né? O CDI não põe uma pessoa, por exemplo, lá, uma pessoa que fez faculdade de tecnologia e daí vem para Vila Zumbi dar aula, porque essa pessoa está fora da realidade. Ela não fala a linguagem da Vila Zumbi. Né? Agora, a pessoa que está aqui dentro, ela vai mostrar assim, eu consegui chegar aqui, então vocês também conseguem. Né? Então, é um incentivo. Né? Da própria escola ser dentro da comunidade. Eles acabam usando aquele espaço como centro de referência. E é sempre aquele passado assim, um amigo chama um amigo, que chama um amigo, e eles acabam vindo. Eles reúnem o grupinho e vêm. De boca em boca. Isso, exatamente. Aí eles têm, e o atrativo também é o computador, a internet, porque além dos horários de aula, nós temos os horários que são livres, os espaços que é onde eles podem vir para acessar, bater papo, para jogar, para fazer trabalho de escola. Nós temos um trabalho de elaboração de currículo, a gente envia currículo também via internet, então eles acabam usando como a referência mesmo, aí vai passando de um para o outro. Ok. Carlos e Rosiane, muito obrigado por receberem a gente. Obrigada. Se você saiba mais, volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.